Vamos então ver o que o Senhor tem para nós hoje. Hoje eu quero que, como foi um culto um pouquinho diferente, eu também vou pregar um pouquinho diferente. Hoje eu vou pregar aqui, sentada. Por que isso, pastora? Porque era assim os cultos na igreja primitiva. Você pode se assentar também. Não precisa. Não. Pode deixar pertinho. Veja só, irmãos. Então hoje, obrigada. Hoje nós pensamos, em fazer um culto um pouquinho diferente. É claro que não saindo do normal do culto, mas eu hoje quero fazer a leitura da palavra. Já fazia algum tempo que o Senhor tinha colocado isso no meu coração e eu vou repetir mais vezes isso. Então, para nós entendermos o significado da Páscoa, eu quero fazer a leitura com você do que está escrito no Evangelho de João, que nos conta toda a trajetória de como foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E conforme eu for lendo, eu vou falando com você. Mas até o Senhor Jesus fez isso, irmãos. Quando Jesus foi na sinagoga, ele abriu a Torá, ele abriu a palavra do Senhor, que era o Velho Testamento só na época, E ele leu. Então nós podemos também fazer a leitura, para nós entendermos claramente como está escrito. E para isso então eu quero que você abra a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19. Capítulo 19. E nós vamos ler, é uma leitura, tá, irmãos? Então vai ser um pouquinho longa, mas não vai ser cansativa, porque eu vou estar falando no meio. Do versículo 1, e nós vamos ler até o capítulo 20, quando fala da ressurreição. Então vamos ler, diz assim, capítulo 19, versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Vão acompanhando comigo. Não deixe o sono bater aí, porque é uma leitura, tá? Preste atenção, é a palavra do Senhor. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou,
E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal. Parasceve Pascal significa sexta-feira, tá? Cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Veja só, o que significa esses 16 versículos que nós lemos. Eu não vou, estar falando desde o momento em que Jesus foi preso, porque aí o nosso tempo não daria. Mas você sabe que o Senhor Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, que significa lugar de azeite. E depois ele foi então açoitado, ele foi humilhado, ele passou a noite de quinta-feira inteira apanhando, sendo humilhado, sendo cuspido, arrancaram sua barba. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 53 que ele ficou desfigurado, que não havia nele beleza alguma. Então isso tudo Jesus passou na quinta-feira à noite, depois que ele foi preso, porque ele tinha participado da Páscoa com os seus discípulos, depois foi para o jardim do Getsêmani e lá foi preso, quando ele foi traído e entregue por Judas Iscariotes. Então, quando o Senhor Jesus estava preso, todo esse tempo, ele estava sofrendo. Ele ficou com sede, ele ficou com fome, ele sofreu frio, humilhação, porque tiraram toda a sua roupa, porque ele foi literalmente cuspido, os soldados cuspiam nele. E isso tudo então aconteceu já no começo da sua prisão, desde o momento que ele foi preso, então, no jardim, até a hora que ele morreu. Então, até a hora que Jesus morreu, ele foi surrado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. E aqui nesse texto que nós lemos, ele estava então na frente de Pilatos. Pilatos era o responsável, da época, na região aqui, o responsável romano. E ele poderia muito bem ter soltado Jesus, ele tinha essa autoridade. Mas pastora, Jesus precisava morrer? Sim, ele queria morrer. A palavra de Deus nos diz que ele não foi morto, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Mas Pilatos podia ter salvado a sua própria alma. Por que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, sendo que ele tinha autoridade para livrá-lo? Porque ele foi covarde. Todo mundo sabe, até quem não é cristão, que Pilatos lavou as mãos, dizendo:
Eu não vejo nele, em Jesus, culpa alguma. Então eu lavo as minhas mãos. Só que esse lavar as mãos aqui, ele estava tirando de si uma responsabilidade que ele podia ter mudado a sua própria vida. Pilatos foi covarde, porque ficou com medo de César, o imperador romano. Então, quando ele entregou, e lavou as suas mãos, ele estava fazendo ali um ato de covardia. E quantos hoje, irmãos, nas igrejas, no meio evangélico, agem até pior do que Pilatos? Porque Pilatos lavou as mãos, não assumiu a responsabilidade que ele teria, ou o direito que ele teria de livrar Jesus ali naquele momento, mas ele pelo menos disse que não via culpa alguma no Senhor Jesus. E quantos hoje, ao invés de louvarem ao Senhor, engrandecerem ao Senhor, reconhecerem que Jesus morreu para salvar a sua alma, fazem pior quando buscam apenas as coisas que Jesus pode dar. Você pode dizer, lá vem a pastora de novo com a mesma fala dela, e vou falar, enquanto eu tiver vida eu vou falar a mesma coisa. Tem gente que frequenta uma igreja apenas para ser curado, para ser liberto, para ficar rico, para ter prosperidade, e não é isso que o Evangelho fala que Jesus veio fazer. Ele veio para salvar a nossa alma. Então pessoas que agem desse tipo, que querem apenas as bênçãos de Deus e não o próprio Deus, estão fazendo pior do que Pilatos. Porque já sabem, naquela época, eles pelo menos ainda não tinham o conhecimento, todos ainda não tinham, só os discípulos, algumas pessoas a mais, tinham o conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Mas hoje, com toda a tecnologia que existe, a facilidade de pregar o Evangelho, todo mundo já ouviu falar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no entanto, agem como se Jesus fosse um empregadinho. Jesus, hoje eu quero tal coisa. Jesus, hoje eu quero uma bênção porque eu estou com dor de cabeça. Hoje eu quero uma bênção porque eu machuquei o pé. Jesus, eu preciso pagar uma conta, amanhã eu preciso de dinheiro. Abre as portas para mim. Mas Jesus está dizendo, e você abriu teu coração para mim? Tem diferença, né? Então querer Jesus só como um empregado para que Jesus faça tudo o que a pessoa quer, é agir pior do que Pilatos agiu. E quando na Páscoa, nós vemos muito isso, porque eu não estou falando de coelhinho nem nada, porque o pastor falou isso durante a semana, mas posso só dar um resuminho rápido. A Páscoa, meus amados, que a gente só vê muito coelhinho, muito comércio, as pessoas não entendem o significado verdadeiro. Pastora, por que colocaram o coelhinho então na Páscoa? Sabe por quê? Porque é uma cultura pagã. É uma cultura babilônica que veio lá de Babel. Pagã. Era uma mulher chamada Semíramis, que casou com o próprio filho, Nimrod. Tiveram um filho chamado Tamuz, e esse filho um dia saiu para caçar javali e morreu. E aí essa mulher, Semíramis, ela fez um jejum de 40 dias, e no final do jejum de 40 dias, mas isso tudo é história, tá, irmãos? História de idolatria, deuses pagãos. No final desse jejum, ela disse que Tamuz tinha ressuscitado, e comemoraram então a ressurreição do Tamuz enviando ovos uns para os outros.
Aí que nasceu o costume de dar ovos. É uma cultura pagã, não é bíblica. Pastor, é errado eu comer um chocolate? Não, não é errado se você entender o verdadeiro significado. Agora, se você acreditar que coelhinho da Páscoa realmente bota ovo, a pessoa não tem noção nenhuma, né? Porque coelho não bota ovo. Como as pessoas conseguem entender tão errada as coisas, tão errado as coisas. Mas eu falei isso então só para te mostrar que a verdadeira Páscoa é que Jesus morreu por nós. Ele morreu para salvar a tua alma, a minha alma. Não foi para nos deixar rico e nem mandou a gente distribuir o ovo de chocolate. Então a Páscoa tem um significado muito especial para o cristão, mais até do que o Natal, porque foi ali que Jesus venceu a morte. Pastora, mas Jesus venceu a morte mesmo? Com certeza. Se ele não tivesse vencido a morte, hoje nós estaríamos todos condenados ao inferno. E como que ele fez isso, pastora? Como que ele conseguiu voltar a viver? Porque ele nunca tinha pecado, então a morte não entrou no seu sangue, ele venceu a morte. Mas as pessoas hoje acham que esse texto que nós lemos aqui é simplesmente uma história, faz parte da história. Não, isso aqui é real. Jesus sofreu a noite inteira de quinta-feira por nós. Foi humilhado, foi envergonhado. Na sexta-feira ele foi crucificado. E as pessoas acham que é como aqueles filmes que mostram só um sanguinho escorrendo na testa do ator que está lá representando Jesus na cruz. A Bíblia nos diz que a carne de Jesus ficou moída. Moída. Igual a carne moída que você faz lá na tua casa. Ficou moída. Por quê? Para nos salvar. E se ele nos salvou, eu posso perguntar assim: onde estão todos aqueles que enchem as igrejas quando é um culto de libertação, quando é um culto de prosperidade? Jesus salvou a alma do ser humano, daquele, é claro, que o aceita. E a pessoa, no dia que comemora esse fato lindo de que Jesus morreu e ressuscitou, nem aparece numa igreja para vir agradecer. Você está aqui, graças a Deus você teve esse entendimento. Mas olha quantas cadeiras estão vazias. É mais importante uma janta do que agradecer ao Senhor por todo o sofrimento que Ele teve por nós? Quando o Senhor Jesus foi crucificado, Ele também foi humilhado. Vamos ler agora então a crucificação. João 19:17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Olha o detalhe aqui, irmãos. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. O que significa isso? Jesus queria morrer por nós. Ele próprio carregando a sua cruz. Ah, pastora, mas foi porque os soldados colocaram a cruz nas costas dele. Claro que colocaram, mas se ele não quisesse, ele não precisava fazer. E diz aqui, ele próprio carregando a sua cruz. Ele quis carregar a cruz para que hoje nós pudéssemos vencer carregando a nossa cruz. Amém? Será que eu escuto um glória a Deus? Ele próprio carregou a sua cruz.
E foi para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Quem eram estes? Eram dois ladrões. A tradição da igreja nos conta que os seus nomes eram Dimas e Gestas. Dimas foi o ladrão que se arrependeu na hora da morte ali e pediu: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino, e foi salvo. E Gestas então era o outro. O que esses dois ladrões representam? Eu e você. Dimas aqui, no caso que foi o que se arrependeu e foi salvo, representa aquele que aceitou Jesus, nós, que nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos a misericórdia do Senhor. E Gestas representa aqueles que estiveram bem pertinho da salvação, mas que viraram as costas para Jesus. Gestas estava ali do lado do Salvador da humanidade. E ele fez o quê? Riu, debochou, zombou de Jesus. E quantas são as pessoas que fazem isso hoje então, como eu já falei? Não querem servir a Jesus por amor, querem receber as bênçãos dele. Só isso, nada mais. Então querem ele só como Salvador, não como Senhor. E para nós sermos salvos, eu vivo falando isso aqui para vocês, nós temos que ter Jesus como nosso Senhor. Temos que reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Se Ele manda, eu vou fazer. Se Ele não manda, eu não faço. Entendido isso, meus amados? Se Ele manda, eu faço. Ah, pastora, mas e se Jesus pedir alguma coisa muito difícil para mim? Ele não vai fazer isso. Porque tudo o que precisava fazer para você ser salvo, Ele já fez na cruz. Mas o que Ele pede para você? É como nós vimos no teatro aqui. Ele pede para você vencer o pecado no nome dEle. Sem Ele nós não podemos vencer o pecado, nem o diabo, nem a morte, nem as trevas, nada disso. Mas no nome de Jesus nós somos mais que vencedores. E esse mais que vencedores, irmãos, tem gente que interpreta errado e acha assim que, então, se eu sou mais que vencedor, eu não posso ficar sem dinheiro, eu não posso ficar doente, eu não posso passar trabalho, porque eu sou mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é ser salvo. Amém? Tem coisa mais importante que a salvação? Não. Então Jesus foi crucificado do lado, de dois ladrões, e até aqui eu ensino muito no estudo bíblico, os irmãos vão lembrar aí, ensino também lá no Instituto Teológico, que a gente fala às vezes sem saber o ladrão da cruz. Ele não era o ladrão da cruz, ele não roubou a cruz, era o ladrão na cruz. Certo? Continuando aqui então, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Por que Pilatos fez isso aqui? Sem ele saber, ele estava pregando o evangelho. Porque ele escreveu Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, e ele mandou escrever em hebraico, latim e grego. Eram as 3 línguas mais faladas da época. Então todos que passassem por aquele lugar iriam ler que Jesus é o Rei dos Judeus. Pilatos, sem saber, estava pregando o evangelho. E Jesus é o Rei dos Reis, Então diz aqui, os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então ele fez isso sem saber, mas ali estava começando a se pregar o verdadeiro evangelho, que Jesus salva. Amém? Aí no versículo 23 diz assim:
Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Os soldados fizeram isso para se cumprir o que tinha já sido falado pelo profeta, que dizia assim: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para si. Então Jesus tinha sido crucificado aqui. E teve ali a parte então dos soldados, lançando sortes para ver quem ficaria com a roupa do Senhor. Então aqui nós já podemos entender que eles tinham tirado a roupa do Senhor. Jesus estava nu. Ele foi envergonhado porque perto da sua mãe, da sua tia, das mulheres que ali estavam, ele estava nu na cruz. Quando você vê um filme ou você vê uma imagem de idolatria, tem um lençol cobrindo as partes íntimas do Senhor Jesus. Aquilo ali não existia. Ele estava nu, ele foi envergonhado. E sabe por quem que ele foi envergonhado? Por você e por mim. E hoje, às vezes, quando nós somos envergonhados por alguém, dizemos assim: que o Senhor faça vingança, que o Senhor mande um raio, que o Senhor mate. Jesus foi envergonhado por mim e por você. E nós não queremos ser envergonhados, às vezes, porque somos chamados de cristãos. Não queremos passar vergonha. Eu não vou dizer que eu sou cristão, porque senão vão rir de mim. E Jesus? Jesus ficou nu na cruz para poder te levar para o céu, para poder me levar para o céu. E aí, quando fala aqui de Maria Madalena, aqui vale ressaltar uma coisa. Muitos pensam que Maria Madalena era prostituta. Que ensinamento errado esse. Maria Madalena era uma mulher que foi possuída por 7 demônios, mas ela não era prostituta. E quando Jesus a libertou, ela seguiu a Jesus até a cruz. Aí diz: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, José, o esposo de Maria, já tinha morrido. E Jesus então era o filho mais velho de Maria. Então a responsabilidade de cuidar da mãe caía sobre ele. Ele era o responsável por cuidar de Maria. E agora ele estava morrendo, José já tinha partido para a glória, não existia mais. E ele amava sua mãe. O que ele fez? Passou a responsabilidade da sua mãe para o discípulo amado chamado João. E ele disse então: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: que discípulo é esse? João. Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então Jesus, mesmo na hora da morte, com todo o sofrimento, com toda a dor que ele estava sentindo, com a sua carne dilacerada, moído, com o seu espírito humilhado, porque ele estava humilhado tanto fisicamente como espiritualmente, mesmo assim ele ainda se preocupou com a sua mãe. E hoje ele se preocupa comigo e com você. Hoje ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe o que você precisa nesse exato momento. Mas ele sabe também o teu coração. Se o teu coração é fiel a ele, ou é apenas ao que ele pode fazer por você. Por que eu estou repetindo isso? Para que nessa Páscoa, meu irmão, para que nessa
comemoração de hoje, você grave bem isso no teu coração. Eu tenho que servir a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Amém? Então que fique isso bem guardado na tua mente, no teu coração. Ele se preocupa com você, mas Ele quer que você o ame como Deus, porque Ele é Deus. Aí chegamos na parte que diz a morte de Jesus. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Eu já falei outras vezes, já falei aqui em outras Páscoas, já falei aqui até no Natal, já expliquei o que era essa esponja aqui que colocaram na boca do Senhor. Mas vou ter que repetir, você com certeza, se tu estava num desses cultos, você vai lembrar, mas talvez tenha alguém que não ouviu. Os banheiros públicos dos romanos, eles eram um do lado do outro, assim, vários. Não era o vaso sanitário que a gente tem hoje, era um buraco em cima de uma parte longa, assim, de cimento, né, o que eles tinham na época, e furos ali, e era público. Então a pessoa queria usar o banheiro, desculpe eu estar falando assim, mas é para explicar. A pessoa queria usar o banheiro, ela se assentava do lado de quem quisesse também. Então não tinha privacidade, um via o outro fazendo as suas necessidades. E na frente desses banheiros, então, desses lugares, né, que eles se assentavam, passava um valo, né, um furo assim no chão que corria na frente daqueles banheiros, onde a água ficava escorrendo. E o que eles faziam então? Em cada lugar daqueles que podia se assentar para fazer as suas necessidades, tinha uma esponja na ponta de um caniço. E as pessoas então, depois que tinham já feito suas necessidades, usavam aquela esponja, molhavam naquela água e se lavavam, e deixavam ali aquela esponja. Outra pessoa vinha, usava a mesma esponja. Então, quer dizer, higiene não tinha nada, né? Ficou entendido, irmãos? Como é que era? Então, assim, para você entender como Jesus foi humilhado, essa esponja que colocaram na boca do Senhor, quando Ele disse que estava com sede, era uma dessas esponjas usada em banheiro público, que as pessoas já tinham usado para se limpar, e daí deixavam ali na água, e usavam de novo, né? A mesma esponja. Então isso fizeram com o Senhor. Então eu digo assim, as pessoas não sabem o que Jesus passou por nós. Acham assim que Jesus morreu, mas ressuscitou, tudo é festa, lindo, maravilhoso, na ressurreição é lindo, maravilhoso. Mas até Ele morrer, foi muito triste. Ele passou isso por você, por mim. Ele foi humilhado, Ele recebeu uma esponja suja de banheiro público na sua boca. O que nunca pecou, o que nunca falou um palavrão, o que não precisava passar por isso, passou para limpar a tua boca, para limpar a minha boca. E muitas são as vezes que ditos cristãos falam palavrão. Jesus passou isso por você. E você tem passado o que por Ele? Se fizessem isso com você, o que é que você faria? Pastor, hoje são outros tempos. Hoje são outros tempos, mas o pecado continua o mesmo. Então, comece a ver a morte do Senhor, a crucificação, com outros olhos.
Comece a valorizar o que o Senhor fez por você, meu irmão. Não é só dizer Jesus morreu, hoje é Páscoa, Jesus morreu, mas ressuscitou, amém, glória a Deus, amém. Jesus ressuscitou, por isso nós estamos caminhando para a vida eterna. Mas e o que Ele sofreu até Ele morrer? Nós não sofremos isso aqui, perto do que Ele sofreu, e vivemos reclamando da vida. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama, porque Deus não olha para mim, porque Deus não sabe que eu existo, porque Deus devia de fazer isso. Deus não deve fazer nada mais, Ele já fez tudo por você e por mim, na cruz do Calvário, com Jesus. Então aprenda a ser grato, aprenda a ser agradecido pelo que Jesus fez por você. Ele sofreu isso. Embeberam de vinagre uma esponja, essa esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, aqui tem outro detalhe, eles colocaram, mas Jesus não chegou a engolir. Por quê? Porque esse vinagre que fala que eles molharam aquela esponja suja, era um anestésico. Iria tirar a dor que Jesus estava sentindo na cruz, e Ele não quis tomar. Sabe por que Ele não quis tomar? Porque Ele tinha que sofrer toda a dor, para que hoje nós pudéssemos não passar dor. Amém? Eu posso ouvir um Deus? Era um anestésico, Jesus não quis, porque senão Ele não ia sentir a dor, e Ele queria sentir para que hoje Ele pudesse nos livrar da dor, mas não é dessa dor física que eu estou falando, é da dor eterna, da condenação eterna. Jesus nos livrou da condenação eterna. E você tem agradecido a Jesus de que forma? Eu sou a tal, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a morte chegar, para onde é que vai todo o orgulho, toda a soberba? Nós vimos no teatro, o orgulho caiu. Porque sem Jesus nós não somos ninguém. Espero que você guarde bem esse teatro na tua memória, para você ver quando você estiver lá na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Você lembre, sem Jesus eu não sou nada. Eu sou um soberbo. Eu sou um verme, eu sou uma pessoa que não tem salvação se não for por Jesus. Então Jesus quis sentir dor para poder nos livrar da dor eterna. Pastora, mas Jesus não nos livra de dor aqui também? Claro que livra. Claro, Ele é bom. Ele curou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Se você tiver fé, você recebe cura, você recebe libertação. Mas a intenção dele foi nos livrar da dor eterna. Mas na Páscoa, a gente não vê algumas pessoas dizendo assim, Jesus nos livrou do inferno. Só dizem assim, é ressurreição. Deixe Jesus morar no teu coração. É certo falar isso, mas e o significado verdadeiro? Que Ele precisava passar pelo sofrimento para daí chegar na glória. Jesus disse, está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. O que significa isso aqui? Jesus falou tetelestai, ou seja, está consumado. Esse está consumado, Ele estava dizendo, paguei o preço da alma do ser humano. Resgatei o ser humano das mãos do diabo. Resgatei a alma do homem. Homem e mulher, estou falando de humanidade. Resgatei a alma do homem da mão do diabo. Tetelestai, está consumado. Paguei o preço. Então Jesus já pagou o preço por nós. Ele pagou o preço. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte.
Se Ele pagou o preço pela salvação da nossa alma, nós temos que pagar o preço aqui nessa vida para nunca negá-lo, nunca envergonhá-lo. Quantas são as vezes, que as pessoas se sentem envergonhadas de falar de Jesus? Quando chegar isso no teu coração, lembre, Jesus pagou o preço por mim e Ele não se negou. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, os 2 ladrões. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. O que significa isso? Às vezes as pessoas que eram crucificadas demoravam até mais de uma semana para morrer. E quando os soldados queriam apressar a morte dessas pessoas, eles quebravam as pernas. Por quê? Porque aí o peso do corpo, não tinha mais a firmeza da perna, então descia e o pulmão ficava pegando no osso aqui, e asfixiava. Então morria mais rápido. E eles fizeram isso então com o Dimas e o Gestas, mas não fizeram com Jesus, porque a profecia já tinha dito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus já tinha morrido. Quando ele gritou tetelestai, está consumado, ele rendeu o espírito. Naquele momento ele morreu. Que horas era essa? 3 horas da tarde. E houve trevas em todo o mundo desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Por que houve trevas? Houve terremoto. Porque o sol da justiça estava morrendo. Jesus é o sol da justiça. Então, como ele estava morrendo, houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde, com terremoto, com coisas que a natureza se manifestou ali e as pessoas ficaram aterrorizadas, ficaram com muito medo. Tanto que daí um do centurião reconheceu: este era realmente o Filho de Deus. Então, quando Jesus morreu aí para ver se ele já tinha morrido, um dos soldados furou o seu lado com uma lança e saiu água e sangue. O que significa isso? A água é quando a palavra do Senhor nos limpa. É a lavagem pela água, pela palavra do Senhor, que nos limpa, nos ensina, nos purifica. E o sangue é o sangue que salvou a nossa alma. Esse sangue aqui que saiu quando o soldado furou o lado de Jesus com a lança, é que consumou a nossa salvação. Não foi o sangue que ele derramou desde quinta-feira, quando ele foi preso. Foi esse aqui. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando os sacrifícios de cordeiros eram feitos no templo, na mesma hora Jesus estava na cruz, morrendo. Então, o sangue do cordeiro que os sacerdotes matavam, quando era derramado, era aquele sangue que cobria, não perdoava, cobria o pecado da pessoa até o próximo sacrifício. Nesse exato momento, quando saiu o sangue de Jesus, estavam sendo mortos milhares de cordeiros. E o cordeiro verdadeiro, que é Jesus, então derramou o seu sangue. O sangue, na hora da morte do cordeiro, é o que dá a salvação. Então foi esse sangue que saiu quando Jesus foi furado pelo soldado com a lança, que salvou a minha alma e salvou a tua alma. Amém? Mas todo o sangue do Senhor foi tirado do seu corpo.
porque a Bíblia diz que no céu não entra sangue, né? Então Jesus ali, ele derramou todo o seu sangue para poder nos salvar. O sepultamento de Jesus, daí já vamos falar da ressurreição e já vamos encerrar. Eu não sei se vocês estão gostando, mas essa era a maneira que era ensinada a palavra pelos escribas nos tempos bíblicos. Estão gostando ou não estão gostando? Amém? O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, tirar da cruz. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras eram 30 quilos, tá? Então Nicodemos levou 30 quilos de mirra e aloés. Para quê? Para envolver o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então os judeus, era sexta-feira, estava próximo já das 6 horas da tarde. E eles precisavam tirar o corpo do Senhor da cruz. José de Arimateia pediu para Pilatos, Pilatos permitiu, Nicodemos ajudou com os ungüentos, né, o composto de mirra e aloés, passaram no corpo do Senhor e colocaram ele no túmulo que nunca tinha sido usado. O que isso aqui nos ensina, meus amados? Quando o Senhor Jesus foi enrolado, né, em lençóis, ele foi apenas colocado no túmulo até que passasse o sábado, que é o Shabá, né, dos judeus, para que no domingo ele pudesse ser então preparado para ser sepultado. Só que o sepultamento judaico leva 1 ano, eu não vou estar explicando aqui agora, mas Jesus então foi envolvido em panos, passaram mirra e aloés no corpo dele e deixaram ele enrolado em lençóis lá no túmulo, o túmulo novo. E quando então fizeram isso, o exército romano colocou uma pedra na boca, porque o sepulcro não era que nem a gente vê hoje, né? Eram cavernas que tinham uma abertura e daí eram tapadas com pedras, grandes pedras, que precisava de muitos soldados para poder tirar as pedras dali. E aí então Jesus foi colocado lá. Deixaram lá Jesus porque o sábado estava se aproximando, eles não podiam fazer nada no sábado, porque é costume do judeu, né? E pela lei de Moisés não pode. Então deixaram Jesus lá. Aí no capítulo 20 diz a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Era João, tá? Então Pedro e João. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixados num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, o João, ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha só, no domingo de manhã, Maria Madalena e as outras mulheres foram no sepulcro. E quando chegaram lá, a pedra estava removida. Isso fala nos outros evangelhos. Aqui o João deu só uma visão geral. Mas se você ler Mateus, Marcos e Lucas, está bem mais explicado ali. Eu só estou falando mais resumidamente. Então Maria Madalena chegou no sepulcro, a pedra estava removida e ela não viu o corpo de Jesus. Aí ela ficou desesperada, ela disse: onde levaram o meu mestre? Porque elas tinham ido lá para preparar o corpo para o sepultamento, né? E aí então, ela foi, e foi avisar para Pedro e para João. E eles correram para o sepulcro. O João correu mais rápido que o Pedro, chegou primeiro no sepulcro, mas ficou na porta, não entrou. O Pedro entrou e viu que estavam lá os lençóis e o lenço que foi colocado sobre o rosto de Jesus estava num lugar à parte, não estava junto com os lençóis. Aí então, quando ele viu isso, o João resolveu entrar e viu também. E diz ali, que ele viu e creu. O que significa isso, meus amados? Por que eu quis fazer essa leitura e ir explicando para vocês? Porque às vezes você só lê e não entende o que está por trás da cultura, o que está por trás da história, o que está por trás do contexto aqui do que está falando a Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, então, no domingo pela manhã, guarde bem isso aqui, lembre bem disso aqui. Ele deixou o lenço que estava cobrindo o rosto dele. Vamos dizer que os lençóis estavam aqui, e aqui ele deixou o lenço, num lugar à parte. Quando Jesus ressuscitou, ele passou por dentro dos lençóis. O lençol ficou ali do jeito que estava quando eles colocaram no corpo dele e ele estava morto. O lençol ficou ali. Ele ressuscitou, quer dizer, ele voltou a viver para nunca mais morrer, graças a Deus. Ele passou por dentro dos lençóis. Os lençóis ficaram ali. E o lenço, ele fez isso aqui, ele tirou e largou separado o lenço que estava no rosto. Estão entendendo, meus amados? Aí, quando Pedro e João viram esse lenço num lugar à parte que não estava junto com os lençóis, eles entenderam um recado que Jesus tinha deixado para eles e para nós também. Jesus tinha mandado eles preparar a janta da Páscoa, isso na quinta-feira à noite. E eles tinham então todo o costume do povo judeu de preparar a Páscoa. E eles foram, Pedro e João foram e prepararam o lugar no cenáculo onde eles participaram da Páscoa. Ou seja, eles comeram o cordeiro, era a Páscoa judaica. Porque Jesus é judeu, então ele participou da Páscoa judaica. Depois ele instituiu a ceia. Para nós cristãos, não, a Páscoa judaica agora a gente lembra, mas não precisamos praticá-la. Nós praticamos agora a ceia do Senhor. Então olha só, Pedro e João sabiam os costumes, eles sabiam o que precisava ser feito para comemorar a Páscoa. E quando eles viram o lenço, eles se lembraram de que o costume naquela época do povo judeu era assim, Alguns aqui já sabem, já me viram falar sobre isso. O dono da casa, ele tinha os seus servos e a ordem era a seguinte: quando eles iam fazer uma refeição, o guardanapo, que naquele tempo era chamado de lenço, que nós chamamos hoje de guardanapo, o guardanapo era colocado então na mesa
E o dono da casa, quando terminava a sua refeição, ele enrolava aquele guardanapo e jogava na mesa. Por quê? Porque daí o servo, o empregado da casa, sabia que ele podia tirar a mesa, que ele podia tirar a refeição, porque o seu senhor já tinha terminado de comer. Mas se o senhor precisasse sair no meio da refeição para fazer alguma coisa, o costume era deixar o lenço dobrado do lado do prato, não amassar e não jogar, deixar dobradinho, porque daí o servo ia entender, não, o meu senhor ainda vai voltar para terminar a refeição, ele não terminou. Então eu não posso tirar a mesa ainda, não posso mexer na comida. Foi exatamente isso que Jesus fez com o lenço que cobria o seu rosto quando ele estava morto. Ele não jogou o lenço, ele tirou, dobrou e guardou à parte. Quando Pedro e João viram isso, eles lembraram rapidamente do costume judaico, disso, do lenço, do guardanapo, e eles entenderam o recado que Jesus tinha deixado, que é o recado para nós hoje também. O meu Senhor ainda não terminou o trabalho, Ele vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Até no sepulcro, Ele deixou, vamos dizer que uma pista, Ele deixou uma notícia. Povo meu, eu vou voltar. Eu não terminei ainda o que eu vim fazer. Ele terminou o sacrifício, a ressurreição, tudo completo. Mas ainda não completou porque nós ainda estamos aqui. Ele vai vir nos buscar para nos levar para o céu. Amém? Então, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Ele já deixou um aviso: eu vou voltar. Eu não terminei ainda. Se prepare, porque eu estou vindo buscar vocês. Quem é que está querendo subir aí? Amém. Graças a Deus. E com tudo que a gente está vendo no mundo hoje, meus amados, o lenço está mais do que aparente no recado. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar o seu povo. Ele vai nos tirar desse sofrimento, Ele vai nos tirar dessa dor, que foi por isso que Ele morreu, para salvar a nossa alma, não para nos deixar rico, não para nos dar conforto, não para nos curar. Ele cura porque Ele é bom, mas Ele veio para curar a alma, salvar a alma. Salvar de quê? Do inferno, que todos nós somos merecedores. Todos nós merecemos o inferno. Mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, Ele nos livra do inferno. Você e eu, nós estaríamos caminhando nesse exato momento, direitinho para o fogo eterno, se Jesus não tivesse morrido. Então me diga agora, é coelhinho que é símbolo de Páscoa? É? Não é, né, meus amados? É ovo de chocolate que vai salvar nossa alma? Não. É Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vai voltar. E está voltando. Pode ser ainda esse ano? Pode. Nós não podemos marcar data, mas pode ser. Pode ser na Páscoa agora judaica? Pode. Hoje aqui nós estamos comemorando a Páscoa, nós da cultura ocidental, mas lá em Israel a Páscoa, esse ano, porque todo ano é um dia, né? Muda conforme o calendário, mas é sempre no mês de abril, final de março, início de abril, é sempre junto com a nossa, só que esse ano ficou dia 22 e 23 de abril, vai ser a Páscoa judaica. Eles vão estar comemorando lá. Imagina se Jesus volta nesse dia. E daí nós aqui, Jesus não voltou na Páscoa. Hoje nós estamos vivendo a Páscoa, Jesus não voltou. Mas espera lá, a Páscoa judaica ainda é dia 22 de abril. E se for nessa Páscoa? Ele nasceu na Páscoa, Ele morreu na Páscoa,
provavelmente ele possa voltar num dia de Páscoa. Será que vai ser esse ano? Não estou afirmando nada, tá? Eu não posso dizer porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas pode ser que seja. E aí a igreja está preparada. Mas pode ser também que seja o ano que vem, não sei, daqui 10 anos. Não estou aqui marcando data. Mas estou dizendo o que Jesus deixou quando ele falou aqui, quando ele deixou o símbolo do lenço aqui. Eu vou voltar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que vai acontecer. Jesus vai vir nos buscar. E ele morreu para nos salvar. Você já entregou tua alma para Jesus? Você já entregou tua vida, teu coração para o Senhor? Para ele ser Senhor, não só Salvador. Só Salvador é maravilhoso. Ai, que coisa boa, vou para o céu. Será que vai mesmo? Ah, o Salvador, ele veio e morreu por mim, então eu estou salvo. Não. Você tem obedecido a ele? Ele tem sido o teu Senhor, além de ser o teu Salvador? Ah, pastor, eu amo a Jesus, mas tem coisa que eu não deixo de fazer. Então você não vai participar do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a igreja. Porque ele só vai levar aqueles que abandonaram a sua própria vida para obedecer a ele. Ele não pede nada de ruim para nós. Tudo que ele pede é fidelidade, obediência, amor e principalmente mudança de vida, arrependimento. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Amanhã não sabemos se vamos estar aqui. Jesus pode voltar hoje, mas nós também podemos morrer hoje. Então a gente não sabe, né? Agora eu quero ler só o finalzinho, porque o nosso horário já está avançado. No momento que Jesus apareceu para Maria Madalena, João 20, vamos ler do 14 para frente. Então Maria Madalena foi no túmulo, né? Viu 2 anjos vestidos de branco e tal. E daí no versículo 14 diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás. Não, desculpe, o 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque ele já não estava mais da maneira que ela tinha visto pela última vez. A última vez que ela viu ele estava todo ferido na cruz. Agora ele estava ressuscitado, ela já não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor. Eu imagino assim, o jeito que a Maria falou nesse momento. Ela deve ter dito: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela estava dizendo: por favor, devolva o corpo do meu Senhor. Aí Jesus disse assim: Maria. Jesus te conhece pelo nome. Jesus me conhece pelo nome. Quando ele falou Maria, ele estava dizendo: oh, minha querida, minha filha, minha amada, não chore mais, eu estou aqui, eu ressuscitei. Você já sentiu isso assim, do Senhor? Olha só, ele disse Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. A surpresa dela aqui deve ter sido tão maravilhosa que ela só disse Rabone. O que é que significa isso? Mestre. Então quando Jesus disse Maria, imagine a voz dele mansa, suave, cheia de amor. E ele fala para você hoje: Maria. Você pode não ter o nome de Maria, eu estou só representando agora aqui, né? Maria. Ou se você, né, o irmão, vamos pôr o José aqui. José. Ele fala com carinho, porque ele te conhece. Ele sabe tudo que você passa. Aí a Maria disse: meu mestre, ou Rabone.
E Jesus daí recomendou-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Jesus disse: Maria, você ainda não pode me tocar, porque eu ressuscitei, mas ainda não subi para o Pai. Se você me tocar agora, eu vou ficar impuro, porque você é impura ainda. Mas eu ressuscitei, eu tenho que subir para o Pai. Depois, quando passou 8 dias, ele já tinha subido para o Pai, ele voltou, e aí ele falou para o Tomé: pode tocar, toca aqui em mim, e vê onde está o furo da lança, toca nas minhas mãos, nos meus pés. Aí já podia ser tocado, né? Mas ele disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi, eu vou subir. E aí ele deu uma ordem para Maria, né? E ela saiu, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E se você continuar lendo depois na tua casa, você vai ver que ele apareceu para os outros discípulos. Mas o que nós temos que fazer hoje? O que Maria Madalena fez: contar para quem ainda está lá longe do Senhor: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e Ele vai voltar. Amém? Essa é a Páscoa cristã, irmãos. É você ter mudança de vida todos os dias no teu coração, abandonar o pecado, vencer o pecado, como o nosso teatro ali mostrou. E só podemos vencer quando temos Jesus. Se nós formos por nós mesmos querer enfrentar o pecado, o diabo, nós vamos ser derrotados. Mas com Jesus nós vencemos. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?